Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai entrar numa aula sobre agregação cíclica. A agregação cíclica nada mais é do que esse conjunto de conhecimentos que a gente vai adquirindo tempo a tempo até que a gente chegue num nível de excelência. Então, essa agregação ela demanda tempo, demanda dinheiro, demanda dedicação e claro que ao final de toda essa preparação, de toda essa dedicação, a gente é coroado com a aprovação no concurso que a gente almeja, não apenas no concurso que a gente passe ao longo da nossa preparação, mas sim no concurso que a gente almeja desde o início, nosso objetivo final. Esse é o objetivo da agregação cíclica, é que a gente saia de um nível incipiente, iniciante, até chegar num nível mais avançado. E aí eu fiz aqui um esboço no papel mesmo, até para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Essa aula ela vai demandar um tempinho aqui, mas ela é necessária. Então, assim, eu sempre penso muito na situação de vocês como concurseiros que são. Muitos de vocês estão só estudando, outros estão trabalhando, estudando, outros estão trabalhando, estudando, cuidando dos filhos. Então a gente sabe que é muito complicado para quem, tanto para quem só estuda, porque a gente pode pensar, nossa, mas a pessoa só estuda, mas essa pessoa ela só estuda, mas ela tem uma pressão muito grande. Ela não tem trabalho, ela já está avançando na idade e ela não construiu ainda o seu, digamos assim, a sua história. E isso aí faz com que ela sinta um sentimento de inutilidade. Eu também me senti assim à época. E aí tem aquela pessoa que trabalha e estuda, que também ela, ela sabe que ela tem as suas demandas, mas ela quer estudar, ela quer sair do seu emprego, ela quer mudar. E para isso ela vai ter que se dedicar mais. Então ela vai ter que tratar o estudo como se trabalho fosse. Então ela teria dois trabalhos, sendo que um deles é não remunerado. Isso aí é muito desgastante também para convencer marido, convencer esposa, convencer seja lá quem for em relação a essa dedicação. Muitas pessoas não acreditam que a pessoa está se dedicando e no final das contas acaba sendo um árduo caminho mesmo, até a aprovação. E ainda tem aquelas que estudam, trabalham e têm família, que cuidam dos filhos, e aí assim a gente tem todo aquele sentimento de que o tempo está passando, nosso filho está crescendo, a gente não está conseguindo ficar com ele, a gente quer se dedicar, a gente quer dar mais para ele, a gente quer fornecer subsídios bons para que essa criança, esse adolescente, tenha condições de crescer, evoluir e trilhar um caminho diferente do que a gente está trilhando. É sempre assim que a gente busca quando tem filhos. A gente quer que eles tenham um caminho ainda melhor. Então, vocês já têm então essa noção desse apanhado geral que a gente vai tratar sobre hoje, em específico sobre os pontos, os ciclos. E aí não estou falando de ciclos de estudos, assim, vamos estudar por ciclos, eu vou estudar por disciplinas, eu vou estudar. Não, não é isso que estou falando. Estou falando ciclos de estudos, ciclos de aprendizagem que a gente vai ter ao longo do caminho. E isso aqui não sou eu que criei, tá, pessoal? Sendo bem honesto com vocês, quem trouxe essa ideia de agregação cíclica foi o professor William Douglas, um grande estudioso do mundo dos concursos, e é por isso que eu faço essa menção justa, inclusive porque ele é uma pessoa que lá atrás era um dos únicos que falava sobre técnicas de estudos, orientação de estudos, e desde sempre eu li bastante o livro dele para organizar, para trazer o melhor para vocês, preparação para a prova objetiva, preparação para a prova discursiva, preparação para a prova oral. Eu não sei fazer tudo isso sozinho, eu tive que estudar também, estudar como se prepara alguém para o concurso público. E lógico que lá no início eu comecei de maneira muito incipiente, só que com o tempo
a gente vai avançando, vai lendo uma coisa aqui, outra coisa ali, vai entendendo como funciona. E hoje eu venho aqui justamente para tratar sobre esse tema agregação cíclica. Por quê? Porque o objetivo é justamente demonstrar para vocês, e vocês principalmente reconhecerem nessa dinâmica de hoje, em qual ciclo vocês se encontram, em qual ciclo vocês estão hoje passando, onde que vocês vão chegar. Então isso aí é muito importante para que a gente consiga realmente ter essa noção e saber que o tempo está chegando, se a aprovação está chegando, se a aprovação ainda está longe. Entender que vocês precisam inicialmente ter um objetivo, e esse objetivo ele não se confunde com um prazo. Isso é bem importante a gente frisar. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Eu vou usar aqui uma lousa, digamos assim, que vocês vão acompanhar o que eu vou escrevendo aqui, e aí vocês vão entendendo sobre essa agregação cíclica que eu vou tentar desenhar aqui nessa lousa para vocês entenderem, beleza? Vamos lá. Bom, só para fazer uma introdução rápida também em relação a esse ponto. Bom, o objetivo dessa aula vai ser realmente demonstrar para vocês qual é a curva de aprendizado que vocês se encontram, porque a gente só fala que tudo é cíclico, né? Então, no momento que a gente está no ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eles costumam dizer que são 10 ciclos até a aprovação do objetivo final. E aí a gente tem os primeiros ciclos, em que a gente, normalmente no ciclo 1, até fiz um esboço aqui para vocês, que é para vocês entenderem. Se quiser tirar um print depois, podem tirar, mas é basicamente isso aqui, ó. E aí eu vou explicar para vocês como funciona isso aqui, tá bom? Isso aqui foi retirado do material do William Douglas, que é uma pessoa que eu confio muito, e aí a gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá? Bom, aqui, já na lousa, vocês vão entender que em que momento vocês se encontram, os ciclos que vocês se encontram. O ciclo 1 costuma ser, como eu venho dizendo bastante aqui, é um ciclo que é incipiente, é um ciclo em que vocês estão recém iniciando os estudos, é aquela primeira leitura. Poucos de vocês costumam, digamos assim, estarem nesse momento, porque eu costumo dizer que os alunos que me procuram raramente são aqueles que estão iniciando. Normalmente o pessoal inicia, faz uma mentoria, faz um estudo por conta própria, não dá certo, não confia e acaba me procurando. E aí eu sou uma pessoa que já, assim, tradicionalmente, já recebo alunos que estão num nível de experiência um pouquinho maior. São raros os que chegam verde, que eu costumo dizer, aqueles alunos que chegam bem no início. Então, nesse primeiro ciclo, que a gente costuma dizer que o nível total de conhecimento necessário para a aprovação no concurso que a gente almeja é 100. Assim. Então, desses ciclos que eu vou enumerar aqui para vocês, ciclo 1, ciclo 2, deixa eu só, ciclo 3, vou botar até 10 aqui já para antecipar um pouquinho, para a gente poder falar sobre isso, sobre a agregação cíclica. 8, 9, 10. Então, nesse primeiro ciclo que a gente fala, estou aqui também acompanhando do material, né, para não falar besteira para vocês, a pessoa ela costuma ter um conhecimento muito raso, até porque vocês fizeram a faculdade, estudaram determinado sistema, mas eu me enxergo muito bem a época que eu estava estudando, quando eu comecei no ciclo 1. Eu não sabia, por exemplo, o que era o concurso de pessoas. Então você não sabia direito o que era o concurso de pessoas, eu não sabia direito o que era o concurso de crimes,
não sabia o que era desígnio autônomo. Eu lembro direitinho que um amigo meu, ele me explicou como funcionava o desígnio autônomo em relação ao concurso formal, concurso material, e não sabia, nem sabia o que era a teoria do domínio do fato, era algo que já estava em voga e eu não sabia nada. Então, eu consigo me enxergar muito bem nessa parte em relação ao estudo. Então, eu estava com o meu conhecimento anterior raso, muito raso. Conhecimento adquirido, total de conhecimento. Então, aqui era muito evidente que o meu conhecimento anterior, ele era 1. Mas por que 1? 1, porque eu não sabia nada. Então, como eu não sei nada, eu preciso estudar muito ainda. Quando você inicia a preparação para os estudos, você precisa estudar muito. E isso que eu falo não depende somente de a gente sair estudando de maneira, digamos assim, intensificada. Não é só estudar com intensidade. A gente precisa entender que existe uma maturação. Vocês já vão ver em seguida como funciona essa maturação durante essa preparação. Por isso que eu falo, vocês precisam entender que o concurso demanda tempo. Quem diz que o estudo para concurso vai depender de 6 meses para ser aprovado, está mentindo descaradamente, ou seja, é uma pessoa que não tem ética, uma pessoa que está iludindo vocês. Salvo se vocês já tiverem uma bagagem anterior. Aí tudo bem, já tive vários alunos aqui que passaram com 3 meses comigo, mas essa pessoa, é lógico que ela não chegou para mim e no ciclo 1. Ela chegou ali no ciclo 7, no ciclo 8, ela chegou em alto nível, só que a gente teve que fazer alguns ajustes, que ela estava um pouco travada, para depois conseguir obter a aprovação. Eu nunca tive uma aluna ou um aluno que com 3 meses passou iniciando pelo ciclo 1. Nunca. Eu tenho certeza que ninguém consegue fazer isso, esse milagre. Então, no ciclo 1, você vai ter esse conhecimento 1, nível 1. Nível 1. E aí, você vai estudar e vai ter um conhecimento adquirido que vai ser mais 1. Então, o total de conhecimento que você vai ter nesse momento é de 2. Meu Deus, professor, mas faltam mais 88 de conhecimento até chegar à aprovação? Sim, mas esse primeiro ciclo, ele é muito rápido. Esse primeiro ciclo ele pode demorar dias, pode demorar semanas, pode demorar meses, a depender da sua dedicação. Normalmente ele demanda algumas semanas. Então o seu conhecimento inicial do ciclo 1, ele demanda algumas semanas. Você está começando, você nem sabe o que é, por exemplo, o estudo da lei seca. Você não sabe o que é o estudo dos informativos. Você não sabe fazer questões porque você não quer se frustrar. Então esse é o ciclo 1. É o ciclo que você está muito longe ainda da sua aprovação. Mas ele não demanda tanto tempo. Aí depois, você vai passar para o ciclo 2. Como é que funciona o ciclo 2? O ciclo 2, você pega o total de conhecimento do ciclo 1 e joga aqui. Então você já vai ter um nível mais alto, digamos assim, para iniciar os seus estudos. Então aqui, você vai aprender exatamente a mesma quantidade, você vai estar estudando naquele período e você vai adquirir uma quantidade de conteúdo semelhante à do nível 1. E aí você vai ter um nível um pouquinho mais, é como se você tivesse que ler 2 vezes a mesma coisa para entender o óbvio. Quando eu falo de ciclos, assim, não significa que você precisa passar por 10 vezes pelo mesmo conteúdo. Não é isso que eu estou dizendo. Significa que quando você estiver fazendo aquela leitura, você vai estar imerso, você vai estar estudando para o concurso, você vai estar levando mais a sério, você vai estar abrindo mão de determinadas coisas em busca da sua dedicação. E com isso, o seu conhecimento ele vai evoluindo, não só o conhecimento jurídico, mas o conhecimento
geral sobre o tema. Então você vai conseguir desenvolver muito mais facilidade algumas concatenações de raciocínios. Então, por exemplo, a Constituição Federal, quando você fizer a leitura, você vai conseguir emanar todo aquele conhecimento para outras disciplinas, como direito penal, direito constitucional, direito administrativo, direito processual penal. Então vai ficar muito mais fácil de você fazer esses links, porque você já está com conhecimento adquirido maior. Então, nesse momento, ainda o seu conhecimento total será de 3. Bom, pessoal, aí você já tem 3. Ainda falta bastante. Então, aqui pode ser no primeiro mês que você está no nível 2, talvez um pouquinho mais às vezes, mas o tempo vai passando. E aí vocês vão adquirindo mais conhecimento. Aqui você já vai iniciar com o conhecimento número 3. Aí você vai ler novamente. Aqui já começa no nível 3, você vai ter um progresso. Então você sai, por exemplo, dos 40% e começa a atingir metade da prova. Isso estou falando com muita honestidade, por quê? Porque muita gente que inicia no estudo do zero, quando estou falando do zero, realmente ela se formou e não tinha nem mesmo uma base para estudar, você vai realmente fazer você vai passar pelo ciclo 1. Muita gente que inicia já no ciclo 3, ciclo 4, mas é normal que muitos de vocês que estejam iniciando os estudos comecem pelo nível 1 mesmo, tá? Então, vamos lá. E aí aqui nesse nível 3, ciclo 3, vocês vão começar a curtir um pouco mais os estudos, porque vocês vão estar avançando, vocês vão estar estudando e vão começar a efetivamente ver alguns resultados pequenos. Claro, vocês vão fazer um simulado, vocês ao invés de acertar 50%, ao invés de acertar 40%, vão acertar metade. Isso aí já vai dar um ganho, vocês vão olhar para trás. Nossa, eu estava lá no ciclo 1 ou 2 e agora eu já estou num nível mais avançado. Então vocês vão ter um ganho um ganho moral efetivamente, tá bom? E aqui vocês vão evoluindo e vão chegar com mais 1.2 de conhecimento. Deixa eu colocar um maisinho aqui para ficar mais claro. Aí vocês vão ganhar 1.2 de conhecimento. E aí o conhecimento total de vocês vai ser 4,2. Nossa, professor, ainda estou muito longe. Sim, pequeno padawan, você está longe ainda, mas é aqui que as coisas começam a efetivamente fluir com... Assim, vocês vão ter um pouco mais de confiança naquilo que vocês vêm fazendo, tá? E aqui no ciclo 4, já vão partir de 4,2. Só que a cada leitura, a cada estudo, a cada revisão que vocês forem fazendo, vocês já vão conseguir passar por alguns pontos que vocês já vinham passando antes com mais dificuldade. Por exemplo, na parte de inquérito policial, você não vai precisar mais ficar lendo várias e várias vezes o conceito de inquérito policial. Você já absorveu qual é o conceito de inquérito policial. Então você vai olhar com outros olhos o estudo de vocês. Vocês vão passar a fazer um estudo um pouquinho mais refinado. Vocês vão entender um pouco mais os conceitos, por exemplo, o conceito tradicional, o conceito moderno de inquérito policial. Vocês vão ter uma noção geral em relação a isso. E aqui você vai, ao fazer o estudo, revisar, você vai ter um conhecimento de 1,8. Atingindo o quê? 6 pontos aqui no conhecimento. Nossa, mas ainda estou muito longe. Sim, está muito longe, mas a cada vez que você fizer uma leitura, um novo estudo, esse conhecimento adquirido ele vai solidificar, ele vai aumentar. Então, esse conhecimento adquirido por meio de leitura de lei seca, por meio de leitura da Constituição Federal, vocês vão expandir mais a sua preparação. Então, vocês vão conseguir melhorar essa absorção de conhecimento conforme vocês vão avançando. Essa aula aqui ela é muito necessária para que vocês realmente se acalmem, respirem, entendam onde vocês se encontram hoje. E aí, a partir daqui, no ciclo 5, vocês já vão ter um ganho expressivo de conhecimento. Vocês vão ver, ó, a partir daqui o seu conhecimento anterior era 6,
e agora você já vai adquirir 2,5, mais do que o dobro do primeiro ciclo. Então você vai ter o dobro e mais um pouco, ou seja, você vai fazer a leitura, você já vai identificar de pronto alguns temas que vocês já estão acostumados. Aqui o conhecimento, sim, ele é o aumento é um pouquinho mais lento, porque você já está no ciclo 5, você já quer que essa evolução ela seja significativa. No entanto, você está realmente solidificando, fazendo com que vocês, digamos assim, absorvam esse conhecimento durante esse período de uma maneira um pouco mais lenta, mais gradual. E essa graduação ela começa a ser mais evolutiva. Nesse caso aqui, vamos supor, a gente está em dias, semanas, aqui você já tem mais ou menos uns 6 meses de estudos, vocês estão estudando um período, assim, cerca de 6 a 8 meses, mais ou menos, que eu estimo, né? Cada um tem o seu período, cada um pode evoluir com mais velocidade ou menos velocidade, mas vocês já vão estar no momento em que o conhecimento ele começa a efetivamente deslanchar, vocês começam a sentir uma evolução grande aqui. Então o total aqui vai ser de 8,5. E aí vamos chegar no ciclo 6. O ciclo 6 é o último digamos assim, daquele período em que a gente está ainda, digamos assim, formando uma base. Então você já vai ter aqui uma base quase solidificada. Quando chegar aqui no ciclo 6, você já vai estar com 8,5 e vai ter um conhecimento adquirido de 3,5. Então, aqui você já leu o material, já fez vários simulados, você já venceu boa parte do conteúdo, assim, você já quase zerou o conteúdo, você já tem um ganho expressivo de conhecimento, e aí você já começa a beliscar ali uns 55%, 60 e poucos por cento, talvez até uns 62% em relação à prova. Você já está naquele nível em que você já começa a entender que se você continuar, você vai passar. Daqui a pouco você vai passar. Mas ainda você está desconfiado, porque você viaja, você gasta, você faz prova e vem com desempenho de 60 e poucos por cento, e você começa a achar que está muito longe ainda e tem alguma coisa errada. Então, assim, mas você já entendeu que isso aí faz sentido. Você já não pode mais, digamos, desistir. Você não faz sentido para você desistir agora. Você quer tentar um pouquinho mais. Então, nesse momento, você ainda tenta um pouco mais. Você já vai estar aqui com 12 pontos em relação ao total de conhecimento. E aí a gente vai ingressar no nível 7, ciclo 7. Esse ciclo 7 é um ciclo que você vai começar realmente a ter um ganho bem significativo em conhecimento. Você já viu, você já está um pouco mais macaco velho, então você já não aceita mais aqueles 62%. Você começa a se incomodar com aquilo. Então você vai procurar seu mentor, você vai falar mal de um cursinho que não está fazendo com que você evolua, você não está entendendo por que o estudo de vocês está travado, e aí você começa a se estressar. Você põe a culpa no curso, você põe a culpa na falta de atenção que estão dando para você reclama, você briga, você não está conseguindo sair do lugar. Então você vai culpar alguém ou culpar alguma coisa por isso. Mas calma, você já está num nível melhor. Então você começa, mesmo assim, a mandar algumas mensagens negativas para a cabeça. Então você começa a se auto-sabotar, achando que aquilo ali não faz sentido e que você não está evoluindo, que precisa de alguma mágica para isso acontecer. E eu falo, muitos de vocês, então você que está me assistindo agora, bem provável você tenha me procurado a partir do nível 7. E eu falo para você, muito obrigado, porque é muito mais fácil eu preparar alguém do nível 7 do que alguém que começa no nível 1, que essa pessoa, eu adoro preparar a pessoa no nível 1, mas a pessoa do nível 7, ela chega já indignada e ela quer um resultado rápido. E normalmente eu consigo identificar que, pelo menos na maior parte dos alunos, que o grande problema aqui é a lei seca. Então você fez o estudo do ciclo 1 ao ciclo 6 de maneira muito dedicada, claro, mas você focou muito no PDF, muito em livro e focou pouco, estudou pouco
a lei seca. E aqui você começa já a, a entender que os concursos pedem 75% de lei seca, e aí você começa a fazer sentido para você o que eu falo e que eu bato na tecla, dos 4 pilares: lei seca, informativos, questões e doutrina. Esses 4 pilares são essenciais para você ser aprovado, principalmente em concursos de delegado de polícia, concursos de nível jurídico. Então, no nível 7, você já começa, inclusive, muitas vezes, quando ainda que esteja um pouco indignado, você já começa a confiar um pouco mais em relação a aquilo que você vem estudando. Você já começa a entender que, olha, eu não estou absorvendo, mas eu estou travado. Só que tu já reconhece que você chegou num nível bom, de 65%, 68%, você já está num nível bom, mas você está travado, você não sai dali. Você vai dizer que você fez uns 3, 4 simulados e não saiu do lugar. Tá? Então aqui você vai começar a ter um ganho mais expressivo no conhecimento. Então você vai revisar, você vai fazer coisas novas, a depender de quem te orienta, a depender de do que você faz, e aí efetivamente vai ter um ganho. E esse ganho aí será normalmente com a lei seca. Por isso que eu bato muito nessa tecla da lei seca. Eu friso isso para vocês demais, para que vocês entendam de uma vez por todas o quão importante é o estudo da lei seca durante a preparação. Claro, informativos também, mas informativos é muito mais gostoso de fazer a leitura do que o estudo da lei seca. Então vocês vão ter aqui um ganho de 6,5. Vejam só qual é o nível que vocês se encontram hoje, com 18,5 total de conhecimento. Está longe? Está um pouco longe, mas não significa que você não... Isso aqui está longe do seu objetivo final, que é o quê? Que é o nível de delegado de polícia, o nível de, se você quiser ser juiz, promotor, seu objetivo final. Isso não significa, e eu gosto de falar isso, que você não possa ser aprovado, por exemplo, num concurso de agente, de escrivão, num concurso de oficial de justiça, como tive vários alunos recentemente que foram aprovados em oficial de justiça e analista do TJ de Santa Catarina. Então você já vai ter uma noção de que esse conhecimento aqui do ciclo 7 já é suficiente, muitas vezes, para você ser aprovado em uns concursos que são um pouco menos exigidos. Entenderam? Então, a gente já vai iniciar aqui o ciclo 8. E aqui a gente começa a ter uma evolução muito boa. Só frisando que muitos de vocês costumam desistir no ciclo 7, no ciclo 8 ali. Vocês, às vezes, estão focados no objetivo de vocês e, por algum motivo, vocês começam a se desacreditar, a não levar em consideração tudo aquilo que vocês passaram, toda a bagagem, e alguns de vocês acabam desistindo por conta de ter se saído mal numa prova. E eu falo isso porque muitos que fizeram com o delegado de Santa Catarina acabaram desistindo depois. Eles jogaram toda a energia e chegaram até o nível 7, ciclo 7 mais ou menos, estavam no nível bom e acabaram desistindo. E no ciclo 7 e 8 eu diria que é inadmissível você desistir. No ciclo, a partir desse ciclo entre 6 e 8 é inadmissível vocês desistirem. Vocês vão estar desistindo de um sonho, vocês vão estar desistindo de um objetivo muito importante na vida de vocês. Por essa razão, aqui no ciclo 8 você já vai iniciar com 18,5 pontos em relação àquele 100 que eu costumo falar aqui, conforme o professor William Douglas cita, e aí você vai estar tendo um ganho de 12,5. E aqui você já vai ter um conhecimento adquirido total de conhecimento de 31. Ainda está longe? Não. Aí que você se engana. No ciclo 8 você você vai ter revisado seu material várias vezes, você já vai ter feito leitura de lei seca várias vezes, você já vai ter feito leitura de jurisprudência, você já vai estar por dentro, você vai estar um pouco de saco cheio de tudo e de todos. Então, nesse momento, você já vai estar naquela fase em que você está começando a ficar com raiva de tudo e de todos. Começa a deletar as redes sociais, começa a ficar um pouco mais
bicho grilo, assim, no seu canto, você não quer saber de nada, você termina com o namorado, termina com o namorado que não te apoia, você não quer mais saber de nada, você só quer fazer o seu estudo direito e entender que uma hora isso aí vai passar, que esse mal é um mal necessário para obter a aprovação. Então aqui no ciclo 9, você já vai iniciar com 31, no entanto você vai começar a dobrar o conhecimento de vocês. Vocês vão fazer o estudo, vocês já vão fazer aquela leitura muito dinâmica, que vocês já leram várias vezes aquele material, vocês já estão com raiva. Isso aqui acontece normalmente com uns 2 anos, sabe? Então já estica um pouco mais o ciclo. A gente fica muito no ciclo 7 e 8, às vezes a gente fica 1 ano, 1 ano e meio no ciclo 7 e 8, que a gente fica tentando, viajando, saindo mal. E aí no ciclo 9 a gente já tem um pouco mais de maturidade, a gente já está um pouco mais, digamos assim, ciente de que aquilo ali é necessário. A gente normalmente assim, não costuma desistir, né? Salvo algumas exceções, mas aqui você já está assim, um pouco mais calejado, já tomou umas reprovações, você já não vai estar mais, digamos, juninho, chegando na prova e chegando na prova, assim, por exemplo, sem que tenha uma revisão pré-prova bem feita, sem que você tenha uma estratégia bem feita para a prova, você já vai estar com um nível muito mais avançado nesse quesito. E aí o seu estudo, que você já fez, já trocou de material várias vezes, você já percebeu que isso aí não dá certo, você já identificou o que você precisa melhorar, então o seu estudo, ainda que tenha uma organização no cronograma, você também faz uns estudos extras para fortalecer determinados pontos. Então você já não só faz aquele estudo diário, como você identifica, por exemplo, estou indo mal em ato administrativo. Então você vai pegar ato administrativo, você vai estudar loucamente nos intervalos, por exemplo, na hora do almoço, bem cedo, e você vai tentar buscar solucionar aquele ponto que está lhe incomodando. Ou uma disciplina que está te incomodando, controle de constitucionalidade está incomodando, então você vai reforçar esse ponto. Então, nesse momento que você realmente vai começar a raspar nas provas. Então, você vai fazer uma prova, por exemplo, de delegado de polícia, vamos supor, do Ceará, e você vai ficar de 100 pontos, você vai ficar com 78, 77, 75, e o corte foi 2 acima, 1 acima. Você vai começar a ficar um pouquinho mais perto do corte. Então, você vai sair ou às vezes umas 3, 4, mas você vai começar a beliscar o corte. Então você vai ficar um pouquinho, e aí você já vai identificar que você foi mal, por exemplo, em processo penal, e você vai reforçar essa disciplina loucamente, porque daqui a pouco você já tem outra prova. Então você vai realmente estar imerso nos estudos. E é nesse momento que alguns também não costumam compreender esse momento e acabam parando. Chegam muito perto, mas isso aí é a imensa minoria. É a minoria que larga nesse momento. Muitos de vocês já vão estar muito, digamos assim, calejados, já vão ter sido reprovados, vocês já estão chegando ali, batendo muito perto, e quanto mais perto vocês estiverem, maior é a confiança, mas também é maior a frustração. Então vocês se frustram por não ter passado, por ter ficado com 1 ou 2 abaixo do corte, mas vocês compreendem, ainda que de maneira indireta, da importância que é aquele momento para vocês. Vocês entendem que, claro, não é fácil, mas vocês começam a entender que essas reprovações, elas são necessárias para a sua aprovação. Então, nesse ciclo 9, vocês vão ganhar com toda essa experiência aqui, com bastante tempo de estudo, com bastante dedicação, com algumas reprovações para quem se submete à prova, ou para muitos que foram mal em, digamos assim, em simulados, também vai servir. Vocês começam a ter um ganho de 22 do conhecimento adquirido. E quando eu falo 22, não é porque você fez uma revisão, você vai adquirir tudo isso. Não, porque o ciclo 9, ele é mais, digamos assim, ele é mais desgastante, ele é maior. Então você vai ficar mais tempo ainda no ciclo 9. Então você vai ficar às vezes 1 ano e meio também aqui. 1 ano, 1 ano e meio. Só que você já vai ter aqui no total, como regra, uns 3 anos, às vezes, de estudo, mais ou menos geral,
uns 2,5, 3 anos de estudos para conseguir chegar à sua aprovação. Então, você não... Olha como você está longe lá do ciclo 1. Lembrando que esse ciclo 1 pode ter iniciado até mesmo na faculdade, você não sabe nada, mas muitos de vocês já iniciam, pelo menos a imensa maioria, a partir do ciclo 3, ciclo 4, quando iniciam os estudos, tá? Então, já tem um conhecimento mínimo. E aí depois você já vai ter aqui, olha como vocês estão perto, né? Vocês já vão estar com 53 de conhecimento total. Então vocês vão estar na metade, mas essa metade aqui não é uma metade em que vocês vão estar, digamos assim, falta muito até a sua aprovação. Você vai estar muito próximo. Por quê? Porque você já tem experiência, você já tem conhecimento adquirido, você já tem assim, um material seu, você já revisou várias vezes, você já fez várias leituras, então você vai estar muito, muito perto mesmo. Isso aqui, e a partir do ciclo 10, é onde realmente dobra aqui o conhecimento anterior. Então você já vai estar assim em alto nível. Então você já vai fazer leitura mais voltada para aqueles pontos que você já tem maior dificuldade. Você já não vai estar mais fazendo um estudo tão aprofundado naqueles assuntos que você já viu várias vezes. Você não vai gastar o mesmo tempo. E veja só, você vai gastar muito menos tempo para revisar. Você vai fazer uma leitura muito mais acelerada. Você vai fazer um estudo fluido. Questões, você vai complementar o seu material com questões. Você já vai ter em alto nível, fazendo um estudo muito mais dinâmico e dedicado, justamente porque você já leu várias vezes o conteúdo, você já viu várias vezes os pontos, então você já sabe quais são os seus pontos fracos. Você já identifica. Ah, eu não sei nada de tal ponto, então já tem que revisar isso aqui, vou ter que aprender isso aqui de uma vez por todas. Já fez algumas provas, e isso aí realmente é um momento que você já está muito bom. Você já, inclusive, pode ter até passado você possivelmente você já passou para algumas segundas fases aqui, já está passando do corte, só que você está caindo ainda no concurso. Você está caindo às vezes numa segunda fase, numa prova oral. Você já tem o conhecimento necessário para ser aprovado, basicamente. Mas você precisa ainda daquele empurrãozinho, mas você continua estudando, você continua identificando quais são os pontos. Você já passou na primeira fase, na fase objetiva, mas às vezes está caindo na discursiva, então você tem que reforçar o estudo da discursiva, você tem que reforçar o estudo da prova oral. Então, um estudo para prova oral, você tem que reforçar a oratória, se você foi reprovado. Enfim, você vai identificar isso aí. Então, a partir daqui do ciclo 10, o seu conhecimento adquirido ele vai se expandir, você vai ter um conhecimento muito maior. Então, você já vai ter passar de 53, você vai ganhar mais 47 com o tempo. E aqui, a pessoa ela vai fechar o ciclo dela com a sua coroação, que é atingir o seu objetivo final. Ou seja, se você quer ser delegado de polícia, você quer ser, por exemplo, quer ser juiz, promotor, defensor, seja lá o que você quer ser, você vai já provavelmente ter passado aqui nos cargos meios, por exemplo, passou para analista, passou para quem enxerga esses cargos, claro, como cargo meio, né, de maneira muito respeitosa, mas você ainda continua estudando. Então, se você passou para analista, passou para agente, passou para escrivão, passou para seja lá qual for o cargo, e aí você continua estudando, e é aqui que você vai chegar no ciclo 10 com 100. E isso aqui, por mais que eu fale muito sobre o ciclo 10, muitas vezes tem gente que desiste aqui também. Então tem pessoas que acabam abrindo mão do seu momento de estudos e realmente não tem, digamos, uma maturidade suficiente para lidar com frustrações. Eu entendo, sobretudo aqueles que às vezes já passaram um cargo anterior e aí, diante disso, acabam não conseguindo se manter assim, a serenidade, vem o tempo passando, vê os filhos crescendo, e aí nessa situação elas perguntam a si mesmos se vale a pena continuar. E aí, claro, às vezes, se a pessoa entende que
que é melhor parar, então ela talvez tenha que parar sim. Mas não é o ideal. O ideal é que você já está em alto nível e você reconheça que falta muito pouco, mas muito pouco mesmo. E você já está cansado de tudo, você já sabe, basicamente, você já virou, digamos, os assuntos mais de uma vez, mais de duas vezes, você já está cansado. Então, nesse momento aqui, você já está dominando as discursivas, mas algo que tem algo faltando, um ajuste, um refino específico para você alcançar a sua aprovação. E aqui, nesse, nesse ciclo 10, que costuma acontecer a sua aprovação. Então, você vai ter essa evolução, demora mais tempo ainda, né? Então, tem gente que consegue atingir o ciclo 10 com 5 anos, às vezes até mais. Isso aí é normal. Tive alunos agora, recentemente, na Prova Oral de Santa Catarina, que estavam estudando há 7 anos. É normal. Iniciou nos estudos e foi estudando errado em muitos momentos, e esse estudar errado também faz parte dessa preparação, desses ciclos. Você passa por ali, você reconhece que você está trilhando um caminho errado e depois você ajusta, você revisa e acaba atingindo a sua forma ideal de estudar. Então, pessoal, hoje eu quis explicar de maneira geral como funcionam esses ciclos. Ah, isso aqui é uma besteira? Olha, eu não acho uma besteira. Sendo bem honesto, eu acho que é muito importante vocês se enxergarem com base nesses ciclos, porque é aqui que vocês vão conseguir compreender como demanda tempo essa preparação. Então vocês vão entender que é normal essa preparação de estudos. Opa, aqui ficou feio. Então assim, é normal essa preparação demorar, vocês vão passar por vários momentos. Esses momentos eles são comuns e eu falo isso porque muitos de vocês me procuram dizendo: professor, estou estagnado, professor, não aguento mais, professor, quando é que eu vou ser aprovado? Professor, eu preciso melhorar o estudo em tal ponto. Você começa a perceber que muitos de vocês já começam a identificar a dificuldade. E eu vou estar aqui para tentar otimizar. Por isso que eu me coloco sempre à disposição. Eu tento otimizar a sua preparação. Ou seja, alavancar um pouco mais a sua nota, identificar qual é o ponto que você está tendo dificuldade e poder consertar isso para fornecer um melhor caminho nesse momento. Então a gente costuma, digamos assim, tentar achatar um pouco mais esses ciclos. Sair, digamos que raramente vocês vêm com o ciclo 1, mas ele iniciar ali no ciclo 3, fazer com que a preparação entre o ciclo 3 e o ciclo 8, por exemplo, ela seja reduzida. Eu já consigo muitas vezes cortar alguns pontos que vocês vão tentar fazer, vocês vão tentar encontrar uma metodologia maluca de estudos, e eu já falo: não, continue fazendo isso, para a pessoa entender que demanda tempo, demanda maturidade até que haja essa aprovação. Então, confiem no processo, confiem aqui em mim, que eu tenho certeza de que vocês vão alcançar com o tempo, realmente com o tempo, que o tempo é sim o seu melhor amigo, e vocês vão alcançar a sua aprovação. Contem comigo, estou sempre à disposição de vocês, mandem mensagens, questionem, façam tudo o que vocês puderem para tentar sair um pouco dessa zona de conforto, entender que realmente quanto mais vocês fizerem, menor vai ser o tempo de vocês. E com muita disciplina, mas sempre levando em consideração também que vocês não estão sozinhos nesse caminho, vocês têm a família de vocês, vocês têm assim, os problemas de vocês com o trabalho. Isso aí, infelizmente, são questões que a gente precisa aprender a lidar. E isso aí demanda tempo também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aqui para quem chegou até o final. Desejo a todos uma excelente preparação. Contem comigo sempre. Grande abraço.